Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Neste tempo em que nós estamos impossibilitados de nos reunirmos em assembleia, especialmente para celebrarmos a Santa Missa, Deus está na criatividade para nós usarmos de variados meios para que, estando em contato uns com os outros, nos incentivemos, nos fortalecemos mutuamente. Nós temos visto muitos terços sendo transmitidos pelas redes sociais. Temos visto novenas, momentos de oração, cercos de Jericó,
e aqui no nosso caso estamos fazendo chegar até você a celebração da Santa Missa. Quando nós dizemos que a palavra de Deus é sempre atual, isso não é somente uma força de expressão. Veja, por exemplo, que diante da realidade que o mundo vive nestes dias, de ansiedade para alguns e às vezes até de angústia para outros, vivemos esta situação que, humanamente falando, é imprevisível. Mas veja o nosso salmista de hoje entoando um hino de ação de graças a Deus, já que depois de estar prostrado no seu leito, esperando a morte, ele foi livrado por uma intervenção direta da parte de Deus. O tema que o salmista está tratando não é um tema original, pelo contrário, é um tema de grande simplicidade e que aparece diversas outras vezes em todo o saltério, mas aqui neste caso, de modo especial, o salmista se expressa de um modo muito vigoroso. O texto sagrado diz que este salmo foi escrito, foi composto pelo rei Davi para ser cantado na dedicação do futuro templo de Jerusalém, que viria a ser construído. Alguns estudiosos da Sagrada Escritura dizem que este salmo foi composto num momento logo depois que todo o país havia sido assolado por uma grande praga. Neste caso, se isso é verdade, quando o autor sagrado está falando de um perigo de morte, ele não está se referindo somente a si mesmo, somente de modo pessoal, mas ele estaria falando de todo o povo, de toda a sua comunidade, como é a realidade, como é a situação que nós estamos vivenciando nestes dias. No nosso texto sagrado, o salmista agradece a Deus por sentir-se livre de um perigo iminente de morte. Tanto, diz o salmista, que os seus inimigos já se alegravam, prevendo a sua morte. O salmista se sente tão próximo da morte que ele diz: eu já estava morrendo, mas agora o salmista se sente como que ressuscitado, como se a sua alma, como se a sua vida tivesse voltado do sepulcro ou da região dos mortos,
é o que o salmista quer dizer quando ele diz: tirastes a minha alma dos abismos. Irmãos e irmãs, o salmista, que já se considerava como morto, mas agora, por uma intervenção divina, foi-lhe devolvida a sua vida. E agora que o perigo passou, o salmista está radiante de alegria pelo seu bem-estar, pela recuperação da sua saúde, e por isso ele convida aqueles que são piedosos, ou seja, convida aqueles que sabem apreciar os insondáveis caminhos da providência de Deus, a entoarem a Deus um hino de ação de graças, um hino de louvor pelos favores extraordinários que ele recebeu de Deus. No modo de proceder de Deus, diz o salmista, prevalece sempre a sua benevolência, pois se a cólera de Deus dura um instante e ele a exerce para que se faça justiça diante das transgressões, a sua benevolência tem um efeito permanente que dura por toda a vida. Por isso, irmãos e irmãs que hoje nos acompanham, eu lhes convido para suplicarmos juntos a Deus que abrevie este tempo de ansiedade, de dúvida e de temor, e que transforme o nosso pranto e a nossa angústia em festa, como diz o salmista: se por acaso à tarde vir o pranto, para que, como um hóspede, passar a noite em nossa casa, quando pela manhã surge a aurora, vem saudar-nos a alegria. Ou, como disse o profeta Isaías na nossa primeira leitura, supliquemos a Deus para que Ele faça chegar para nós este tempo de bênção, para vivermos sob a sua proteção, e que Ele nos faça ver o cumprimento da sua promessa de vivermos num estado de felicidade, em que as angústias sejam coisas do passado e sejam esquecidas. Construir uma casa e poder morar nela, plantar uma vinha e poder se deliciar com os frutos daquela vinha, era a expressão típica do povo judeu para expressar o seu desejo máximo de alegria e de felicidade, ou seja, poder aproveitar, poder usufruir do fruto do próprio trabalho. Irmãos e irmãs, o novo céu e a nova terra
que o profeta Isaías está anunciando, segundo São João, no livro do Apocalipse, é o estado da igreja na eternidade junto de Deus. É o estado em que se encontra a igreja triunfante, mas o novo céu e a nova terra começam quando nós fazemos como aquele funcionário do rei que está relato no Evangelho de hoje, aquele funcionário do rei cujo filho estava morrendo e foi curado por nosso Senhor Jesus Cristo. O novo céu e a nova terra começam quando nós, como aquele homem, acreditamos na palavra de Jesus. O novo céu e a nova terra começam quando nós abraçamos a fé, juntamente com todos os nossos, juntamente com toda a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Convidamos neste momento a todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham pela rede social, que façam neste momento a sua comunhão espiritual ou a comunhão de desejo, deixando brotar do coração ou até mesmo expressando por meio de palavras o seu profundo desejo de unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente o desejo de recebê-lo na Eucaristia. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.